É uma alegria muito grande poder falar sobre o ministério, a vocação, o chamado, porque para mim hoje, numa análise bastante tranquila, é pura graça, bondade e misericórdia de Deus. Eu nasci numa família que era católica, mas praticava a fé de uma religiosidade comum da época, que morávamos na roça, nasci numa fazenda em Ituverava, fui batizado lá em Ituverava. Depois nós moramos em vários lugares, porque meu pai trabalhava na roça e onde tinha possibilidade de morar, nós fomos morar. Então, ao longo da minha infância, eu participei de muitas orações da família, sobretudo meus avós, né, que eram pessoas bastante religiosas, na roça. Mas depois nós fomos para a cidade, porque na roça não teve mais possibilidade de vida, éramos bastante limitados, éramos muito pobres. Meu pai procurou a cidade para trabalhar como empregado. Então, a infância foi bastante frutuosa nesse sentido de conhecer lugares, porque morei em vários lugares trabalhando com meu pai na roça depois. Quando me senti chamado, desde a infância eu fui chamado assim a uma reflexão do que é ser padre. Na época a gente não tinha muito conhecimento do que era ser padre. Eu dizia na roça ainda, morando na roça, falava, não, um dia eu vou ser missionário, eu vou entrar no missionário, né? Ou seja, entrar no seminário. E isso, depois que eu fui para a cidade, aí me aproximei bastante da paróquia, morei em Guará, fiquei a minha infância, uma grande parte da minha infância foi em Guará, e ali, então, dali eu fui para o seminário de Brodowski, no ano de 63. Depois pegamos uma mudança muito grande da igreja a partir do Concílio Vaticano II. Então, estávamos dentro de um período assim de muita mudança, muita transformação na igreja, e muitos padres da época que eu conhecia, inclusive alguns que trabalhavam no seminário, deixaram o ministério. Isso foi uma marca também muito grande dentro do caminhar da vocação. Mas Deus tem os caminhos dele e nós continuamos trabalhando pelas vocações como meninos ainda, jovens. Eu entrei no seminário com 14 anos e depois, no período da filosofia, nós fomos mudados de local, mudados de seminário, porque entrou uma nova dimensão da formação. Nós participamos do seminário e depois começamos a estudar fora, morando no seminário, terminamos o colegial, que era clássico na época, já um pouco numa escola fora do seminário. Então, na filosofia, fizemos os cursos necessários da filosofia do seminário, CEARP, em Ribeirão, e depois, também ao lado dessa faculdade, nós éramos obrigados a escolher um curso também leigo. Eu fiz letras, então, o seminário, a teologia, eu fui para Roma, fiquei 3 anos lá em Roma, fazendo a teologia, na faculdade, na Gregoriana. Voltando, então, comecei a assumir aqui na diocese os trabalhos que a diocese necessitava. Era uma diocese ainda muito nova
e eu fui para Roma em 73, né? Em 77 estava de volta, 76 voltei no final do ano, e a diocese era muito carente de padres, né? Padres diocesanos sobretudo. Então logo em seguida eu fui para trabalhar em Orlândia, depois de Orlândia foi para assumir outras 3 paróquias juntos, que era Pedregulho, Rifaina e Estreito. Eram paróquias e estavam sem padre, então eu assumi as 3 paróquias e na época também a gente começou a trabalhar na diocese, na cúria diocesana, enfim. A vocação é um dom precioso que eu preservo como presente de Deus na minha vida. Não tenho mérito nenhum nesse sentido de falar que eu fiz alguma coisa. Eu procurei responder a Deus, aprendi a responder sim àquilo que Deus me fala através do bispo. Fui aprendendo também. Eu fui uma pessoa também bastante dura comigo mesmo e com os outros. Fui em muitas situações. A gente sofreu por causa disso, mas aprendi também com o tempo a docilidade diante de Deus e a docilidade diante da missão. Então tenho consciência de que hoje eu tenho 44 anos de padre, né, e são anos de alegria, tristeza, dor, sofrimento, mas sobretudo de graça. Graça de Deus, né? A misericórdia de Deus sempre me acompanhou. Eu sou grato na minha vida pela minha família, pelo meu pai que já faleceu, que respeitou muito concretamente a minha entrada no seminário. Ele tinha outros projetos para mim, mas respeitou e falou: olha, essa é a vontade sua, então siga em frente. A minha mãe sempre apoiou. Tenho 5 irmãs, né? Sou o mais velho dessa família. A princípio foi bastante difícil porque meu pai esperava também que eu fosse ajudar em casa. E eu ajudei ao longo da minha vida, trabalhei também mesmo trabalhando, sendo padre, sendo seminarista, trabalhava nas férias, enfim, foi uma vida bastante interessante. A minha vida de padre hoje, eu percebo que é dom precioso que a gente preserva e estimula nesses anos da diocese, nesse jubileu sobretudo. É um jubileu que faz muito presente a minha vida, porque estou no 44º ano de padre, a diocese vai completar 50, então somos bastante contemporâneos, né? Na época da criação da diocese eu já estava no seminário e não tive muita opção de escolha, porque na época aqueles que eram do território da diocese já automaticamente ficaram sendo diocesanos de Franca, né? Então é uma alegria também poder estar presente, participar com todo o povo dessa festa grandiosa do jubileu, que apesar da pandemia, nós completamos 50 anos com alegria e com a graça que Deus concedeu também a essa diocese. Bom, durante a minha vida toda de padre, eu trabalhei no seminário. Foi-me pedido que ajudasse no seminário, desde os primeiros anos da minha vida sacerdotal, como diretor espiritual, sobretudo, e esse acompanhamento foi ao longo de todos esses anos, desde quando os nossos seminaristas estavam em Brodowski num primeiro momento, né, nos primeiros anos, no início, no ano 70, nos anos 70, final de anos 70, década de 80, e depois também ao longo de toda a vida. A experiência do seminário me faz fazer um convite assim muito alegre, muito assim livre para os jovens. Jovem
Tenha coragem de responder sim a Deus. Deus nunca é mesquinho na resposta que nós damos a Ele e naquilo que Ele dá de volta. Não seja mesquinho, não tenha medo de arriscar numa entrega a Deus. A vocação ela não nasce por acaso. A vocação, ela se manifesta e é necessário discernimento para ver onde Deus está falando. Acontecimentos, palavras, situações que nos chamam hoje a ter esse discernimento. O discernimento é também próprio da igreja, que nos ajuda a ver onde nós não vemos, a discernir onde a gente não tem muita clareza, a dirimir dúvidas onde a gente tem dificuldade de ver com clareza, com clarividência. Então a igreja nos ajuda a isso. Eu faço um convite nesses anos de jubileu, a que nós todos rezemos para que Deus suscite novas vocações, santas vocações, vocações que de fato possam nascer das famílias. A vocação não nasce de outro lugar a não ser da família. E a família cristã, ela é fecunda quando ela realmente reza junto, quando ela busca fazer a vontade de Deus. Deus toca o coração das pessoas dentro da família. Então, convido as famílias a rezarem pelos filhos que queiram também se entregar a Deus. E as famílias, não tenham medo de doar o seu filho para a igreja, não tenham medo de doar o seu filho para Deus, porque a resposta de Deus é sempre mais do que 100 por 1. Então venha fazer parte daquilo que é essa preciosa entrega a Deus da sua vida. A sua vida é importante para Ele e o povo de Deus espera uma resposta. O mundo necessita do testemunho do jovem que tem coragem de entregar a sua vida. Muito obrigado.